Nesse vídeo eu vou tratar com vocês a respeito do seguinte tema: qual afinal é o melhor momento para aportar em ações de commodities, que como vocês sabem são extremamente cíclicas, não só as ações como suas empresas. Então vem comigo. Salve, salve investidores, como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar você clica no botão aí embaixo de inscrever-se para ajudar esse canal. E como vocês bem sabem, o mercado de valores mobiliários, principalmente o mercado de renda variável, é bastante cíclico. Isso é muito bem notado aqui no Brasil através do seu principal índice de mercado, que é o Ibovespa. O que você percebe aqui? Que nós temos anos de mercado em baixa. Então você percebe aqui entre os anos de 2010 a 2015 tivemos baixa, a bolsa foi acumulando uma queda de mais de 30%. Só que depois desse período, que no nosso passado recente foi de 5 anos, temos um mercado de alta que durou, no caso, 3 anos até 2019, comecinho de 2020. E agora, o mercado tem andado de lado, caindo um pouquinho. Ou seja, com um padrão muito próximo desse padrão anterior aqui, que poderá então durar 5 anos. Veja que prova de que o nosso mercado não está subindo é o fato de que ele subiu apenas 2% nos últimos 12 meses, abaixo da renda fixa, que está rendendo em 12 meses 13,65% ao ano. Se você descontar o imposto de renda, você chega a algo próximo de 11,5%. Portanto, olhando-se com a mentalidade de curto prazo, não valeria a pena investir em renda variável, porquanto não há prêmio de risco aqui. Você está recebendo uma rentabilidade inferior à da renda fixa, que teoricamente você tem ali um investimento vinculado a uma taxa livre de risco, mas não é bem assim, mas é tema de outro vídeo. Portanto, um primeiro ponto é: precisamos aproveitar esses ciclos de baixa para aportar. De nada adianta sair aportando aqui nesse ciclo de alta, então suponhamos que você tenha começado aqui quando o mercado começou a alta. Veja o que você acabou ganhando, 55%. Agora, quem acumulou aqui e aproveitou toda essa alta, ganhou 190%. Olha a diferença de ganho. A verdade é que os maiores aportes devem se concentrar nesse período. Então, nesse período, supondo que você aporte R$5.000 por mês na bolsa. Então, R$5.000 em ações e fundos imobiliários. E aí você vai acumulando todos os meses e não é fácil fazer isso. Afinal de contas, foram 5 anos com o mercado em baixa. Só os dividendos te salvaram por amortizar a perda temporária que você teve. E quando a bolsa começa a disparar, nesse caso ela disparou, como eu mostrei para vocês, mais de 100%, você reduz proporcionalmente seu aporte. Então veja só que interessante. Você está aqui nessa região de preços, a 40 mil pontos. A bolsa subiu drasticamente, por exemplo, 100%, você já reduz drasticamente seu aporte. Você aportava 5 mil, reduz em 80% ou 90% esse aporte. Comece a aportar 1.000, 1.500. Os outros R$3.000, por exemplo, restantes, você aporta em renda fixa. De tal modo que você vai formar um caixa quando chegar nesse topo aqui, sem precisar fazer venda nenhuma, porque você já se antecipou a esse movimento como investidor inteligente que utilizou da renda fixa como uma reserva de oportunidade, fazendo um balanceamento sem necessidade de vendas. E aí quando ocorreu essa queda toda aqui, você estava repleto de caixa e conseguiu comprar aqui nesse fundo dos 70 mil pontos ou abaixo disso e conseguiu surfar mais uma alta muito rápida que ocorreu em poucos meses no Ibovespa. Então veja que o mais importante para o investidor, isso você extrai do livro do Howard Marks, o mais importante para o investidor, que deixo aqui embaixo o link, identificação dos ciclos é essencial, especialmente nas ações de commodities. Por que nas ações de commodities? Porque as empresas de commodities operam com produtos vinculados aos preços das commodities agrícolas, minerais, energéticas no geral, e os preços dessas commodities são firmados a partir da lei da oferta e da demanda no mundo inteiro. Então, se a demanda por uma commodity cai muito na China, por exemplo, o preço daquela commodity cai. Caindo o preço, isso reduz os resultados da empresa que opera com aquela commodity. Daí a importância de você identificar esses ciclos. Do contrário, você vai ter prejuízo ao investir em ações dessa espécie. E veja só que interessante. No último mês, o nosso mercado subiu 6%, chegando aqui a 110 mil pontos. Você está vendo ações como o IRB subir 35% em um mês, Simpar 14%, Log quase 30%, Movida 41%, Even 34%. Isso vem ocorrendo por conta da expectativa dos juros futuros. Veja que a expectativa de juro futuro aqui para novembro e também outubro é de queda. E principalmente em dezembro, nós temos uma expectativa de corte na Selic em que você pode chegar
a 13,4 ou até abaixo disso, a depender da perspectiva sobre o risco Brasil. E só essa expectativa de juros que já está aqui disponível para o mercado, isso faz com que as cotações das ações subam, porque a renda variável se move dessa maneira. A simples expectativa de queda nos juros faz com que as pessoas comecem a alocar o seu capital em renda variável, porque significa que a renda fixa começará a render menos. Diante desse cenário, fica a dúvida: com as ações subindo, principalmente essas small caps que eu trouxe aqui para vocês, e as ações de commodities, é melhor eu parar de aportar? Obviamente que não. E outra dúvida, será que essas ações de commodities estão no bom momento para aportar? Para essas ações em específico, não é tão simples assim quanto simplesmente eu comprar Ibovespa nessa queda e surfar essa alta. Claro que eu vou me beneficiar dessa maneira, mas existe um detalhe que envolve essas empresas. Vamos pegar aqui como exemplo a Vale, que é a maior empresa de minério de ferro aqui do país. Ela é uma mineradora, os seus resultados dependem do preço e obviamente da demanda pelo minério de ferro no mundo e principalmente na China. Note que atualmente o PL, aí você considera o resultado dos últimos 12 meses, o lucro da Vale está em 3,81. Veja que o lucro líquido de Vale caiu 58% e vem caindo no ano de 2023. Então a tendência é que esse L da relação preço-lucro, que é o lucro por ação, venha a cair. Então eu teria um PL projetado para 2023 superior a 4 vezes ou até mesmo 5 vezes lucro. E perceba o seguinte: o PL da Vale no ano de 2021 estava em 2,92. Ou seja, mais baixo. E vamos olhar para os resultados de Vale no ano de 2021. Lucro líquido recorde de 121 bilhões de reais. Ou seja, estava tudo dando muito certo para a empresa. Acontece que em 2021, a ação, pelo gráfico ajustado pelos dividendos, custou mais de 100 reais e chegou até 110 ou um pouco mais do que isso. Ou seja, se você simplesmente olhasse para o PL de Vale a menos de 3 vezes lucro, iria aportar no topo histórico de R$ 110, R$ 105. E por que a Vale estava tendo um resultado tão forte assim, chegando nesse topo histórico, que inclusive aqui para você que eventualmente é grafista, temos aqui um topo triplo. Se você aportou nisso aqui, você aportou porque o resultado de Vale estava muito forte, decorrente do preço do minério de ferro. Veja aqui o gráfico semanal do preço do minério de ferro na bolsa de Dalian. Ele chegou nesse topo aqui, absurdo, em maio de 2021 e só foi caindo. E foi justamente nesse ano que Vale teve um PL abaixo de 3 vezes lucro. E esse PL vem aumentando, chegou aqui a quase 5 vezes lucro em 2022. Vai chegar a 5 vezes lucro no ano de 2023, voltando para um PL alto como havia aqui em anos anteriores. Vamos pegar como exemplo o ano de 2020, o PL de Vale a 15 vezes lucro. Em 2020, quanto estava custando Vale? R$ 45. Quem surfou toda a tendência de alta é quem comprou nesse PL alto, dobrando seu capital em pouquíssimo tempo, em cerca de um ano. De tal modo, o que você acabou de concluir? Que, contraintuitivamente, empresas cíclicas e que operam com commodities, como a Vale, o ideal é comprar quando o PL está mais alto. Por quê? Porque quando o PL está mais alto, significa que o lucro da empresa caiu, e caiu porque o preço da commodity que impacta nos seus resultados também caiu, chegando em eventual fundo do poço ou coisa do tipo, e havendo recuperação da demanda, os resultados provavelmente voltarão a crescer, desde que seja uma boa empresa. De nada adianta você se utilizar dessa estratégia com empresas ruins. De tal modo que, quando você começar a comprar a empresa, ela vai estar com PL mais alto, no caso de Vale 5, 6 vezes lucro, e quando ela recuperar os seus resultados por conta da recuperação da demanda pela commodity, no caso do minério de ferro, o PL cairá novamente porque o lucro vai acabar aumentando. E o preço pode não acompanhar tão rapidamente. E mesmo que acompanhe, não há problema. Se você aportou em Vale a R$ 40, você na verdade ficou muito feliz que o preço acompanhou e foi subindo para mais de R$ 100. E é isso que você quer, na verdade. Quando você opera em empresas mais cíclicas, você não quer carregar a posição para o longuíssimo prazo. Você quer obter esse ganho de capital com um ciclo, fazer a venda total parcialmente e aproveitar um novo ciclo. É assim que funciona. Por isso, cuidado com empresas de commodity. Não é fácil encarteirá-las. É preciso ter essa frieza e essa análise a respeito do ciclo. Outra empresa que estamos vendo nesse sentido é a Brasil Agro, Agro 3. Inclusive faz parte da minha carteira de small caps lá da área de membros associado Mirai. Hoje o PL da Brasil Agro está em 40 vezes lucro.
Por que o PL ficou tão alto? Ficou alto porque no ano de 2022 o lucro caiu fortemente em relação a 2021, em que o lucro chegou ao recorde de mais de 500 milhões de reais. Como vocês bem sabem, a Brasil Agro produz soja, milho, algodão, cana-de-açúcar e feijão, principalmente soja e milho. Note agora também que a cotação da empresa em 2022 chegou num topo, desabou, depois chegou num outro topo e desabou novamente, por conta dos seus resultados que caíram. E veja que o preço da soja chegou aqui nesse topo em 2022 e vem caindo, corrigindo de preço. No caso da Brasil Agro, a queda nos resultados não decorreram apenas deste fator do preço da commodity agrícola, mas isso contribui sobremaneira. Isso aqui é mais um exemplo para te demonstrar como o PL acaba disparando quando os resultados caem por conta da queda nos preços da commodity. Posso citar como um exemplo a mais a Unipar Carbocloro, que tem grande parte da sua receita dependente do PVC, do preço do PVC. E veja que a Unipar chegou a ser negociada acima de R$100 aqui no final do ano de 2022. O ano de 2022 inteiro, praticamente, ela ficou negociando ali próximo dos R$100. E agora, com essa correção de preço, veio aqui inclusive abaixo dos R$70. Fechou a última cotação a R$ 71,90 Unip 6. E veja também que o PL da companhia está em 6,6 vezes lucro. E que esse PL de 6,6 tende a subir, inclusive. No ano passado foi de quase 7 vezes, então já vem subindo. É provável que suba até acima de 7 vezes. Só que no ano de 2021 foi abaixo de 5 vezes lucro, então veja que o PL estava mais baixo e foi justamente nesse momento de PL mais baixo que a empresa começou a disparar, saiu aqui de menos de R$60 para quase R$100 de novo, mesmo movimento da Vale, subindo 100% em pouco tempo. Só que agora o PL está aumentando, as ações estão caindo e um dos motivos para isso, na verdade o principal, é o ciclo do PVC. Veja como o preço desabou. Se você pegar esse topo aqui do ano de 2021, você vai perceber que a queda vem sendo muito forte, a tal ponto de hoje o preço do PVC estar sendo negociado no mesmo preço de 2020 e próximo do preço de 2017 e 2018. É por isso que as ações desabaram, mas veja que a cotação atual não chegou nesse fundo aqui de outubro de 2021. Então a ação até poderia cair um pouco mais se o preço da commodity do PVC continuar caindo. Diante do exposto, você percebe a enorme dificuldade de se comprar a bons preços ações de commodities. Por isso, você não deveria ter uma grande exposição em empresas desse JAES. Você deveria colocar numa carteira de oportunidades e aportar muito pouco, alocar no máximo 5% em uma empresa de commodities, destinar no máximo 20% ou até 30%, sendo muito arrojado, da sua carteira em empresas desse tipo e focar nas demais empresas que são mais anticíclicas, mais defensivas, como por exemplo as empresas do setor elétrico, do setor bancário, de seguros e até mesmo eventualmente empresas de saneamento, entendendo que o melhor momento para fazer aportes maiores em empresas de commodities ocorre quando as suas ações estão negociando a um PL muito alto, desde que a empresa seja boa. E aqui no caso, Unipar, Brasil Agro e Vale são empresas boas, entregam retorno aos seus acionistas ao longo do tempo e que também já se provaram no tempo. E se você quiser aprender mais sobre investimentos, considere se tornar membro do canal associado Mirai. Você tem mais de 50 aulas exclusivas, você tem essa aula exclusiva sobre Bitcoin e como você faz a guarda adequada da sua criptomoeda. A nossa carteira do 0 aos 100 mil, já estamos no 6º episódio. A estratégia do Earning Yield. Você acompanha os aportes que vou realizando nas minhas carteiras. Você tem nosso mini curso de imposto de renda para investidores. Você tem aulas de indicadores de análise fundamentalista e muito mais. Ou, alternativamente, você pode contratar os meus serviços de consultor de investimentos. Sou analista CNPI 3707. Posso montar a sua carteira de investimentos. Posso dar recomendações individuais de compra, venda ou alocação de ativos com base no seu perfil de risco e nos seus objetivos de renda e patrimônio. Para entrar em contato comigo, basta mandar uma mensagem via Instagram ou no número que eu deixo aqui embaixo e eu poderei dar a minha análise por escrito ou por meio de reunião individual comigo via Google Meet, como você preferir. Mas já vai deixando aqui nos comentários o que você pensa a respeito de ações de commodities. Lembrando que nem sempre comprar com PL alto vai dar certo, porque o mercado pode ser muito eficiente a ponto de fazer com que o PL alto, na verdade, esteja assim porque a empresa ficou cara. E nesse caso o mercado estará sendo eficiente. Afinal de contas, se eu tenho uma Brasil Agro a 40 vezes lucro, ela poderia estar assim porque ela ficou cara. O mercado está confiando demais no crescimento da empresa. Exemplo evidente disso é a VEG, que negocia a 40 vezes lucro e que não teve queda nos seus resultados, tampouco depende de alguma commodity. Mesmo assim, negocia um preço muito elevado, porque a empresa é muito boa. Então cuidado.
mas no geral, ações de commodities não ficam com um PL muito alto porque ficarão caras, mas é preciso avaliar caso a caso. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui, eu sou o Luan, que é o canal Mirai Invest, e até o próximo vídeo, fui!